O milagre que mudou a vida de Vanessa, quando a fé venceu a dor. Vanessa Oliveira tinha apenas 24 anos, mas carregava nas costas um fardo que parecia impossível de suportar. Há 2 anos, uma úlcera gástrica agressiva tinha se instalado em seu estômago, trazendo dores insuportáveis que a deixavam acamada por dias. Os médicos receitavam remédios cada vez mais fortes, mas as melhoras eram temporárias. As noites eram as piores, a queimação no peito a acordava em prantos, e o medo de que aquilo pudesse se transformar em algo mais grave a consumia. Além da dor física, Vanessa sentia-se sozinha. Seu namorado, impossibilitado de lidar com a situação, tinha terminado o relacionamento há 3 meses. O desemprego veio em seguida, e as contas se acumulavam. Ela se via afundando em um poço sem fundo, onde a esperança parecia uma palavra vazia. Foi numa tarde de quarta-feira, quando a dor a levou ao chão do banheiro, que Vanessa ouviu a voz da vizinha, Dona Maria, batendo à porta. Minha filha, não aguento mais te ver assim. Vamos na Igreja Universal hoje à noite. Lá tem um Deus que opera milagres, disse a senhora, segura, enquanto ajudava Vanessa a se levantar. Fraco, o corpo de Vanessa aceitou o convite mais por falta de forças para recusar do que por fé. Ela não acreditava em milagres. Mas, naquele momento, não tinha mais nada a perder. A igreja estava cheia quando elas chegaram. O corinho de jovens cantava com entusiasmo, e o pastor, um homem de voz firme e olhar penetrante, falava sobre a fé que move montanhas. Vanessa sentou-se no fundo, encostada na parede, com as mãos trêmulas sobre o ventre dolorido. Hoje é o dia da sua libertação, anunciou o pastor, como se falasse diretamente com ela. O coração de Vanessa acelerou. Seria possível? Durante a pregação, o pastor falou sobre a campanha 7 Chaves para a Cura Divina, que estava acontecendo naquela semana. Deus não quer que você viva doente, amarrado pelo diabo. Hoje, nesta fogueira santa, as correntes serão quebradas, declarou, enquanto os obreiros passavam entre as fileiras com galões de óleo ungido. Vanessa sentiu um calafrio. Dona Maria, ao seu lado, sussurrou: Vem, filha. Vamos à frente. Jesus está te chamando. Com lágrimas nos olhos, Vanessa se levantou. Cada passo era uma batalha contra a dor e a descrença, mas algo dentro dela a impulsionava. Ao chegar ao altar, o pastor a recebeu com um sorriso. Qual é a sua luta, filha? Ele não sabia, mas aquela pergunta foi como um balde de água fria. Vanessa rompeu em choro. Pastor, eu não aguento mais. Minha úlcera está me matando, eu perdi tudo, até a vontade de viver? As palavras saíram entre soluços. O pastor colocou a mão em sua cabeça e começou a orar com uma autoridade que Vanessa nunca tinha visto. Em nome de Jesus, eu quebro essa maldição de doença. Saia, espírito de dor. O sangue de Jesus te purifica, Vanessa. Receba a sua cura agora. A igreja inteira começou a clamar junto, em uma corrente de oração que parecia sacudir até as paredes. Vanessa sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo, como se algo saísse dela. O pastor ungiu sua testa com óleo e ordenou: vá para a fogueira santa e declare sua vitória. Tremendo, Vanessa obedeceu. Ao se ajoelhar diante da fogueira, um símbolo da presença de Deus, ela fechou os olhos e começou a orar como nunca havia orado. Senhor, se o Senhor existe, me cura. Eu não tenho mais forças. Foi então que algo extraordinário aconteceu. Uma paz inexplicável encheu seu peito, e a dor, que há meses era sua companheira constante, simplesmente sumiu. Vanessa abriu os olhos, assustada. Tocou a barriga. Nada. Nenhum ardor, nenhum pontada. Ela se levantou, incrédula, e começou a pular, a rir, a chorar ao mesmo tempo. Estou curada. Estou curada, gritava, enquanto a igreja explodia em glórias a Deus. Mas o milagre de Vanessa não parou ali. Naquela mesma noite, o pastor falou sobre a importância do dízimo e das ofertas como ato de fé. Deus abençoa quem confia nele até no bolso, disse. Vanessa, que tinha apenas R$ 20 no bolso, tudo o que restava, decidiu dar aquilo como oferta de gratidão. Se Deus me curou, Ele vai me sustentar, pensou. E assim foi. 3 dias depois, recebeu uma ligação de uma empresa onde havia se candidatado meses antes, o emprego era dela.
No mesmo dia, o ex-namorado, arrependido, procurou-a para pedir perdão, e elas reconciliação foi selada com um abraço cheio de lágrimas e promessas de recomeço. Vanessa tornou-se uma frequentadora assídua da Universal. Participava das vigílias de sexta-feira, das correntes de oração e das campanhas. Aprendeu que a fé não era passividade, mas uma batalha diária. Deus não quer nos ver sofrendo. Ele quer nos ver vitoriosos, dizia ela agora, ao dar seu testemunho no altar, toda semana, para encorajar outros que chegavam quebrantados. A lição que Vanessa aprendeu e que mudou sua vida para sempre é que Deus não desiste de nós, mesmo quando nós desistimos de nós mesmos. A dor, o desemprego, a solidão, nada disso era o fim. Era apenas o caminho para que ela descobrisse o poder da fé verdadeira. Muitas pessoas oram pedindo, mas não creem de verdade. Eu aprendi que Deus não quer só nossas palavras, Ele quer nosso coração rendido. Quando eu me entreguei, Ele agiu, costuma dizer. Hoje, Vanessa não só está curada como se tornou uma guerreira. Ela ajuda na igreja como obreira, leva pessoas para as reuniões e vive para contar que milagres não são coisas do passado, eles acontecem aqui, agora, para quem crê. E toda vez que alguém duvida, ela sorri e pergunta: você já experimentou se render a Deus de verdade? Porque eu experimentei, e minha vida nunca mais foi a mesma. E foi justamente numa dessas noites de oração na Universal que Vanessa conheceu Maria Clara, uma jovem de 22 anos que chegava arrastando não só o corpo frágil, mas uma alma ainda mais machucada. Os médicos tinham dado o veredicto: leucemia em estágio avançado, poucas chances, pouco tempo. A família já chorava a perda antes mesmo dela partir. Mas Maria Clara não veio sozinha naquela noite, veio empurrada pela tia, que há anos frequentava a igreja e não aceitava se conformar com a palavra dos homens quando Deus ainda não tinha falado. Vanessa reconheceu aquele olhar perdido no momento em que Maria Clara entrou. Era o mesmo que ela própria tinha há alguns anos, uma mistura de medo, revolta e uma pequena faísca de esperança que teimava em não apagar. Sem hesitar, aproximou-se e segurou suas mãos geladas. Eu também já ouvi que não tinha jeito. Mas aqui, Deus muda o impossível, disse com uma firmeza que só quem já viu o sobrenatural pode ter. Maria Clara não acreditava em milagres. Já tinha passado por quimioterapias que a deixavam mais fraca, orações em outros lugares que soavam como palavras vazias, promessas de parentes que só aumentavam sua angústia. Se Deus é tão bom, por que eu? Perguntava, com lágrimas escorrendo pelo rosto pálido. Vanessa não deu respostas prontas. Em vez disso, contou sua própria história, as dores, as noites sem dormir, o dia em que quase desistiu e o momento exato em que Deus a tocou. Não é sobre merecer. É sobre confiar quando tudo diz que não tem mais saída, falou, enquanto a jovem tremia entre soluços. Naquela noite, o pastor fez um chamado especial. Quem aqui precisa de um milagre que os médicos disseram que é impossível? Quem está disposto a crer além do que os olhos veem? Maria Clara hesitou. Mas algo dentro dela, talvez aquela faísca, a fez levantar a mão trêmula. Quando o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a orar com autoridade, Vanessa seguiu ao lado, intercedendo como se fosse por ela mesma. De repente, Maria Clara sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica a atravessasse. As dores que a acompanhavam há meses sumiram em segundos. Ela abriu os olhos, assustada, e percebeu que, pela primeira vez em semanas, conseguia respirar sem esforço. Os exames que vieram depois deixaram os médicos boquiabertos. As células cancerígenas haviam desaparecido. Não havia explicação médica. Mas Maria Clara não precisava de explicações, ela tinha vivido o milagre. Hoje, ela está na universidade, estudando para ser enfermeira, não por acaso, mas porque quer levar esperança para outros que, como ela, ouviram que não havia mais jeito. Eu ia morrer, mas Deus tinha outros planos. E esses planos incluíam me usar para mostrar que Ele ainda faz o que fez nos tempos da Bíblia, diz, sempre que pode, nos depoimentos na igreja. E assim, a cada reunião, a cada testemunho, a Universal se enche de histórias como a de Vanessa e Maria Clara, pessoas que chegaram quebradas e saíram restauradas, que trocaram diagnósticos por milhares de razões para viver. Porque ali, entre as paredes daquele templo, não se ora por obrigação, mas por convicção. Não se busca Deus como última opção, mas como única saída. E os milagres? Eles não são exceção. São a prova de que,
quando a fé encontra a vontade de Deus, até o impossível se curva. Muitas pessoas perguntam como eu tenho tanta certeza, conta Vanessa, olhando para o altar onde tudo mudou para ela. Eu respondo, porque eu já vi o que Deus faz quando a gente para de duvidar e começa a crer. E isso, ninguém pode negar. Naquela mesma semana, enquanto Vanessa compartilhava seu testemunho no púlpito, uma mulher chamada Ana Paula entrou pela primeira vez na Universal. Ela vinha arrastando uma dor que parecia não ter fim. Há 3 anos, seu filho Lucas, então com 7, havia sido diagnosticado com uma doença rara que afetava seu sistema nervoso. Os médicos disseram que ele nunca andaria sozinho, que cada dia seria uma batalha contra a degeneração. Ana Paula já havia esgotado todas as opções, remédios caríssimos, terapias experimentais, até viagens a outros estados em busca de especialistas. Nada adiantou. Até que, numa tarde de desespero, uma vizinha, a mesma que havia ouvido o testemunho de Vanessa, a convidou: "Vem comigo domingo. Lá tem gente que entende o que você está passando." Ana Paula entrou com o coração apertado, carregando Lucas nos braços. O menino, frágil e com os olhinhos brilhando de curiosidade, observava tudo em silêncio. Ela se sentou nos últimos bancos, achando que passaria despercebida. Mas não foi assim. Assim que a reunião começou, o pastor olhou diretamente para ela e disse: "Hoje tem alguém aqui que está carregando um fardo que não é seu para carregar. Deus está dizendo: deixa meu filho comigo." Ana Paula sentiu um calafrio. Não tinha contado nada a ninguém. Quando chegou o momento da oração, uma obreira se aproximou e perguntou se poderia orar por Lucas. Ana Paula, com lágrimas nos olhos, só conseguiu balançar a cabeça. A obreira colocou as mãos na cabeça do menino e começou a clamar em voz alta: "Senhor, este criança é tua. Tu disseste que pelas tuas pisaduras nós somos sarados. Restaura, Jesus." Ana Paula sentiu algo estranho acontecer dentro dela, uma paz que não fazia sentido, dado tudo pelo que haviam passado. E então, sem aviso, Lucas mexeu as pernas. Primeiro um tremor, depois um chute fraco. Ana Paula gritou, assustada e esperançosa ao mesmo tempo. "Mãe, eu quero descer", disse Lucas, com uma voz mais firme do que ela ouvia há meses. "Filho, você não consegue", ela começou a dizer, mas parou quando viu os pés dele se movimentando, como se estivessem lembrando como funcionar. Com ajuda, Lucas se levantou. Tremendo, mas firme. E então, diante de todos, deu os primeiros passos sozinho em anos. A igreja explodiu em aplausos e lágrimas. Ana Paula caiu de joelhos, abraçando as pernas do filho, repetindo sem parar: "É milagre, meu Deus, é milagre." Nos dias seguintes, os médicos ficaram estarrecidos. Os exames mostravam melhora onde antes só havia piora. "Não temos explicação científica para isso", admitiu o neurologista, coçando a cabeça. Ana Paula só sorria: "Eu tenho. O nome disso é Jesus." Hoje, Lucas corre pelo pátio da igreja, brinca com outras crianças e até ajuda a distribuir os folhetos nos cultos. Ana Paula, que antes vivia trancada em casa com medo do amanhã, agora é uma das primeiras a chegar nas reuniões. "Eu vim aqui achando que ia pedir um milagre", ela conta, emocionada. "Mas Deus me deu muito mais, me deu uma família, me deu esperança, me deu de volta o meu filho. E o melhor, me deu a certeza de que, não importa o que venha pela frente, eu não estou sozinha." E assim, como Vanessa e Maria Clara, Ana Paula e Lucas se tornaram mais uma prova viva de que, na Universal, os impossíveis têm endereço certo. Porque ali, entre as 4 paredes que já viram tantas lágrimas se transformarem em sorrisos, a regra é uma só: quando a fé encontra a obediência, Deus age. E quando ele age, nada, nem doença, nem desespero, nem diagnóstico, resiste. No mesmo domingo em que Ana Paula deu seu testemunho, uma mulher chamada Marisa sentava-se nos fundos do templo, com as mãos trêmulas e o coração apertado. Ela havia chegado ali arrastada pela irmã, depois de meses ouvindo: "Vem, Marisa, lá tem resposta." Mas ela não acreditava mais em respostas. Há 2 anos, um acidente de carro tinha tirado o movimento das suas pernas. Os médicos eram claros: lesão irreversível. "Você nunca mais vai andar." Marisa olhava para os pés inertes, cobertos por uma manta, e sentia uma raiva profunda. "Por que eu?
Era a pergunta que martelava sua mente todas as noites, enquanto o marido, em silêncio, ajudava-a a se virar na cama. Ele nunca reclamou, mas Marisa via o cansaço nos seus olhos. E isso doía mais do que a dor nas pernas. Naquele dia, enquanto o pastor falava sobre a fé que move montanhas, Marisa sentiu algo estranho, uma pontada de esperança. Não era lógica, não fazia sentido, mas estava lá. Quando o apelo foi feito, quem precisa de um milagre hoje? Ela hesitou. Sua irmã, ao lado, segurou sua mão com força. Vai, Marisa. Só acredita. Com lágrimas escorrendo, ela foi levada até a frente pela equipe de obreiros. O pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e orou com uma autoridade que Marisa nunca tinha ouvido antes. Em nome de Jesus, levante-se e ande. A ordem ecoou pelo templo, e de repente, foi como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. Primeiro, um formigamento nos dedos dos pés. Depois, uma queimação nas panturrilhas. E então, um tremor nas coxas. Marisa segurou o braço da irmã, assustada. Eu sinto minhas pernas. O templo explodiu em gritos de glória a Deus, e é milagre. Mas ela mal ouvia. Seu foco estava naqueles músculos que, pela primeira vez em 2 anos, respondiam. Com ajuda, ela se levantou. Os joelhos tremeram, mas aguentaram. 1 passo. 2 passos. 3. E então, sem aviso, Marisa soltou as muletas e deu 4 passos sozinha, cambaleando, mas andando. O marido, que assistia tudo do fundo, caiu de joelhos. O choro era tão forte que seu corpo sacudia. Quando Marisa chegou até ele, abraçou suas pernas, as pernas que se moviam, e repetia sem parar: Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Na semana seguinte, Marisa voltou ao templo. Desta vez, não foi carregada, ela entrou caminhando, com um sorriso que não cabia no rosto. Trazia consigo os exames médicos, os laudos que diziam irreversível, e os jogou no lixo bem na frente de todos. Deus não lê relatório de médico, ela gritou, e o templo inteiro aplaudiu. Hoje, Marisa faz parte da equipe de visitação da igreja. Ela vai a hospitais, leva a palavra de fé para quem está desanimado, e sempre carrega consigo um par de muletas, não para usar, mas para mostrar. Isso aqui é minha prova, diz ela, batendo nas muletas com carinho. Prova de que Deus não desiste da gente, mesmo quando a gente desiste dele. E assim, como Ana Paula, Vanessa, Maria Clara e tantíssimos outros, Marisa se tornou mais um nome na lista interminável de vidas que a Universal viu renascer. Porque ali, entre as paredes que já presenciaram cegos enxergarem, surdos ouvirem e paralíticos caminharem, uma verdade se repete: Deus não muda. O que muda é a gente, quando decide confiar. E a história não para por aqui. Enquanto você lê isso, em algum templo da Universal pelo Brasil, uma mãe ora pelo filho nas drogas, um homem clama por um emprego, uma jovem luta contra uma depressão. E Deus, fiel como sempre, está ali, esperando só um gesto de fé para transformar o impossível em já está feito. Naquele mesmo dia, enquanto Marisa contava seu testemunho com os olhos brilhando, do outro lado da cidade, em um templo da Universal na zona leste de São Paulo, um homem chamado Roberto apertava as mãos trêmulas sobre o banco da igreja. Ele não era de chorar, mas as lágrimas escorriam sem permissão. Há 3 meses, os médicos tinham dado o veredito: câncer em estágio avançado. Tratamento paliativo. Prepare a família. Roberto lembrava daquela palavra fria, paliativo, como se fosse uma sentença. Sua esposa, Dona Cida, seguiu o conselho de uma vizinha e o trouxe ali, mesmo ele resistindo. Já tentei de tudo, meu amor. Não custa nada, ela disse, com a voz embargada. E ali estava ele, pela primeira vez em anos, dentro de uma igreja. O pastor falava sobre a fé que move montanhas, mas Roberto só conseguia pensar nas dores que o acordavam à noite, no medo de deixar os 2 filhos pequenos sem pai. Até que, no meio da mensagem, o pastor parou, olhou fixamente para ele e disse: tem alguém aqui com uma doença que os médicos disseram que não tem cura. Deus está dizendo: hoje é o seu dia. Roberto sentiu um arrepio. Era como se aquelas palavras tivessem sido só para ele. Dona Cida segurou sua mão com força. Vamos lá na frente, meu amor. Só um passo. Ele hesitou,
mas algo dentro dele, talvez o desespero, talvez uma centelha de esperança, o fez levantar. Com passos lentos, apoiado na esposa, Roberto chegou até o altar. O pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e orou com uma autoridade que Roberto nunca tinha visto. Em nome de Jesus, esta doença sai agora. O câncer secou na raiz. Naquela noite, Roberto dormiu sem dor pela primeira vez em meses. No dia seguinte, ao acordar, sentiu algo diferente. Não era só a ausência da dor, era uma leveza no peito, como se um peso de toneladas tivesse sido tirado. Os exames marcados para aquela semana confirmaram o impossível: os tumores haviam sumido. Os médicos, atonitos, pediram novos testes, achando que havia algum erro. Mas não havia. O laudo era claro: remissão total. Quando Roberto voltou à Universal no domingo seguinte, não foi sozinho. Trouxe a família inteira, os pais, os cunhados, até um amigo cético que não acreditava em essas coisas de igreja. Mas ao ver Roberto, antes frágil e agora cheio de vida, o amigo não teve como negar: algo sobrenatural havia acontecido ali. E assim, como Marisa, como Roberto, milhares de histórias se cruzam todos os dias nos templos da Universal. Não são coincidências. São respostas. São vidas que, como a de Ana Paula, a jovem que deixou as muletas no altar, descobrem que Deus não apenas ouve, como age. E age no tempo certo. Enquanto você lê estas palavras, em algum lugar do Brasil, um coração está sendo consertado. Uma família está sendo restaurada. Um milagre está prestes a acontecer. Porque a Universal não é só um lugar de oração, é um campo de batalhas vencidas, onde o impossível se curva diante da fé. E a pergunta que fica é: qual será o próximo milagre? Talvez seja o seu. Basta dar o primeiro passo. Deus já está esperando. O milagre que não termina. Ana Paula sentiu os pés firmes no chão pela primeira vez em anos. As muletas, agora abandonadas aos pés do altar, eram o símbolo de uma vida que ela achava perdida. Os médicos tinham dito que nunca mais andaria, mas ali, entre lágrimas e risos, ela deu os primeiros passos sozinha. A igreja inteira explodiu em aplausos e choro, como se o céu tivesse se aberto só para ela. E, de certo modo, tinha. Mas o milagre não era só físico. Era a certeza de que, onde a medicina falhara, a fé havia triunfado. Era a mãe de Ana Paula, que por anos carregou a filha nos braços, agora vendo-a caminhar rumo a um futuro que parecia impossível. Era o médico cético que, ao examinar seus exames normais dias depois, balbuciou: isso não tem explicação, e pela primeira vez, considerou que talvez houvesse algo maior do que ele podia ver. A reflexão que fica. Milagres não são apenas curas instantâneas ou soluções mágicas. Às vezes, são a força para levantar quando o mundo diz que você deve desistir. São as mãos que se estendem quando você achava que estava sozinho. Ana Paula não ganhou só pernas fortes, ganhou a prova de que Deus não se importa com o tamanho da sua fé, Ele se importa com o tamanho do seu coração. A lição que transforma. Se você está lendo isto hoje com uma dor, um sonho adiado ou uma batalha que parece sem saída, saiba: o mesmo Deus que fez Ana Paula andar quer fazer algo novo em você. Talvez não da maneira que você espera, talvez não no tempo que você deseja, mas Ele está agindo. A Universal não é um lugar onde milagres acontecem, é onde eles começam. Porque a fé não é esperar pelo impossível, é caminhar em direção a Ele, mesmo que ainda com muletas nas mãos. E agora, a pergunta não é se haverá outro milagre. É: você estará lá para vê-lo? O altar não é só para deixar muletas. É para deixar medos, dúvidas e limites. Deus já deu o primeiro passo. O próximo é seu.